Estamos aqui começando o nosso podcast, hoje com o professor Leonardo César. Me chamo Guilherme, sou estudante de BTI, estou no primeiro período, e ele vai falar um pouco hoje sobre a matéria Ciência de Dados. Meu nome é João Lucas, a gente vai, como já disse, fazer um podcast com o professor Leonardo César sobre a matéria de Ciência de Dados, e eu vou ser o entrevistador também aqui, a gente vai extrair o máximo de informação possível sobre a matéria. É isso, para a gente começar nosso podcast, né, a gente gostaria de entender mais um pouco sobre a matéria Ciência de Dados, né? O que é a ciência de dados, o que a gente estuda nessa matéria, como é que ela funciona e por que ela é importante assim, para a gente estar estudando no nosso curso. Bom, trabalhar com dados não é nada novo, mas a escala que a gente trabalha e as facilidades que o contexto atual das bibliotecas disponíveis trouxeram e de algumas técnicas específicas de análise fizeram com que se torne uma coisa muito interessante e muito necessária. Então, você tem uma fase no modelo de estruturação das empresas em relação à TI, por exemplo, que é uma fase em que as empresas estão se estruturando em relação a simplesmente digitalizar os seus processos. Sim. Só que a grande questão é que essa fase de digitalizar os seus processos gera um volume de dados que não era explorado. E aí você tinha algumas intervenções que eram feitas quase que exclusivamente através de análise estatística para diferentes silos da empresa. E aí eu estou falando de empresa como um exemplo de outros processos e outras instituições da sociedade. Então a diferença a gente passou a ter uma convergência em que a gente tem agora uma sociedade em que os dados são produzidos em uma escala muito maior, que você começa a enxergar a possibilidade de integrar esses dados e cruzar para encontrar informações, e que você tem mais acesso às técnicas que, por sua vez, também se tornaram mais eficientes. Então, esse contexto de ciência de dados é o contexto de você poder, por exemplo, tomar decisões de maneira informada, ou de você fazer o seu planejamento estratégico a partir disso, ou, às vezes, até mais simples, você fazer simplesmente um diagnóstico de qual é a situação que você tem. Por exemplo, essa gravação de podcast aqui. Você tem todas as disciplinas sendo ofertadas no BTI, mas você talvez não tenha dado o suficiente para tomar uma decisão informada em relação a como você vai montar o seu currículo, o seu caminhar. E aí, você ter essas informações disponíveis fazem a diferença nisso. Um passo além seria o passo em que, ao você simplesmente se logar, por exemplo, pelo acesso a informações e dados prévios que você tem de histórico, talvez de redes sociais ou de coisas do seu próprio histórico escolar, já fosse possível sugerir para você uma trilha. Baseado nessa coleção de informações que existem sobre as disciplinas e na coleção de informações que existem sobre a sua trajetória. Então, esses são exemplos práticos de como trabalhar com dados tem essa vantagem. Tem sempre aquela brincadeira que é assim, não existe ciência de dados porque não existe ciência sem dados. Então, a ciência não caminha sem dados. Mas a discussão é como é que a gente trabalha nessa grande interseção entre a computação, a matemática, a estatística e o domínio de negócios que a gente está trabalhando para todo mundo multidisciplinarmente gerar valor para um processo que existe na sociedade. Ok, então no caso a respeito de que tipo de dados eu poderia, por exemplo, entrar na área de ciência de dados para qualquer tipo de dado, tanto dado tipo assim, se eu quisesse trabalhar com redes sociais, como o senhor disse, poderia entrar nessa área armazenando dados, alguma coisa do tipo. Normalmente a gente fala sobre dados estruturados e dados não estruturados. O estruturado quase sempre é o tabular, que é aquele que vem no formatozinho como uma planilha, uma tabela com seus dados bem organizados. O não estruturado seria o que vem, por exemplo, no formato de texto, ou de imagem, ou de um contexto mais específico como uma série temporal, ou como você falou aí, a estruturação de uma rede social. Não é que não haja estrutura, mas não é uma estrutura tabular, que é o que normalmente se trabalhava anteriormente. Então é um modelo, um paradigma diferente de abordar, e as técnicas de fato são diferentes nesse sentido. Mas o que é interessante no processo é que você comentou aí sobre essa questão dos dados, né? Uma das grandes discussões que a gente vai ter nesse momento agora hoje a gente continua tendo grandes silos de dados, porque no modelo da Web 2.0, cada instituição tem o seu próprio coleção de dados. Vou dar um exemplo. O Meta tem, a empresa Meta tem o interesse de ter 3 grandes redes sociais,
Porque cada um é uma coleção de dados diferentes. E o que eles querem é basicamente ter uma composição de dados de características diferentes para poder explorar dentro do contexto de desenvolvimento das soluções que eles têm lá. O setor público, por exemplo, aqui no Brasil, você pode ter a impressão de que existe uma comunicação entre diferentes instituições do setor público. Mas na verdade não há. Então se você pegar só um ramo, assim, por exemplo, só o executivo, não existe uma comunicação, uma integração centralizada entre os dados do Poder Executivo. Se você pegar o Judiciário, não existe isso. Toda demanda que chega aqui em relação a dados com o governo tem a ver com isso. Tem a ver com, precisamos fazer esse sistema, mas para ter esse sistema nós precisamos ter acesso a esses dados, nós queremos coletar esses dados. E a pergunta é sempre, mas hoje não existe essa integração. E não é só o poder público, no poder privado também. Se você pega grandes grupos, às vezes o que acontece é que cada empresa foi comprando o seu sistema para aquela tarefa específica, comprou um sistema que resolve isso, um sistema que resolve aquilo, um sistema que resolve aquilo, e hoje não existe integração entre esses sistemas. Então, da mesma forma, você volta para esse problema. Pensando um pouquinho mais à frente, a proposta da Web 3.0 é exatamente que o dado não seja mais da instituição, o dado seja seu. O ledger é seu, né? Assim, você tem o seu histórico lá, é seu, independente de com qual instituição você esteja lidando, mas o dado é seu, e a instituição vai ter acesso aos seus dados e vai fazer o que ela tiver que fazer nesse seu ledger, né? Então, assim, todo o seu histórico, o exemplo que se dá, vou dar um exemplo do Twitter agora com toda essa questão em relação a pessoas procurando uma rede alternativa. Você não tem como portar o seu histórico do Twitter para outra rede. Você não tem como dizer que gostaria de fazer isso. Sim. Aí, uma das propostas da Web 3.0 seria permitir isso. Que você pudesse dizer, não importa com qual serviço eu esteja utilizando, o meu histórico está guardado e eu tenho como transportar isso. Entendi. Porque, por exemplo, pegando esse exemplo aí do Twitter, e aí trazendo talvez para a mensageria instantânea, eu não tenho como pegar e falar com você usando o Telegram ou o Signal se você estiver usando o WhatsApp. Certo. Mas eu posso trocar e-mail com você se você estiver utilizando o Gmail ou qualquer outro serviço. Alguns protocolos eles são feitos para serem intercomunicáveis, outros não são. O modelo de e-mail é da Web 1.0, antes que houvesse essa centralização que houve na Web 2.0. Entendi. De que cada instituição passava a ter como se a Web 3.0 tivesse querendo trazer isso de volta. Isso, só que aí a tentativa de fazer isso é através de tecnologias que, enfim, tem que ser ainda bem trabalhadas, né? Mas a proposta seria essa, dizer, não, o dado é meu. Sim. Entendi. Independente de qual serviço eu queira usar, o dado é meu. Não pertence àquela rede social ou àquele grupo, né? Pertence a você. Porque hoje você tem a oportunidade de chegar lá e fazer download dos seus dados no Facebook. Mas, via de regra, isso não vai servir de nada quando você quiser começar em outra rede social. Né? E isso é muito importante, eu digo porque eu criei minhas redes sociais em 2007 eu tinha Facebook. Então, assim, eu tinha isso há muito tempo atrás. Por quê? Porque eu entendi a importância de construir essa presença digital. O problema é, à medida que eu fui saindo dessas redes, por todos os erros que as redes vieram cometendo, agora eu não tenho mais essa presença digital, porque eu não posso portar para outra coisa, para outro serviço. E isso é um direito que deveria ser inalienável, né? Que você pudesse ter essa possibilidade de dizer, não, eu continuo existindo digitalmente, independente de qual serviço eu escolha utilizar. É como se aquilo que você criou em 2007 não tivesse mais valor hoje, né? Você não consegue transferir aqueles dados para a nova rede social, até porque o Facebook assim está um pouco até ultrapassado, né? Hoje já não é aquela rede social que as pessoas mais utilizam. E esse é um ponto muito importante, que é o ponto de, tipo, redes vêm e vão. Então, do jeito que o Facebook tem... O Facebook aqui no Brasil substituiu o Orkut, que veio e foi. O Facebook aqui no Brasil veio e foi. O Instagram ainda está, mas talvez não esteja mais por muito tempo. As redes vêm e vão, mas o que acontece com o seu histórico digital? Porque aquela presença digital faz muita diferença. Nesse caso, é uma proposta tipo assim, como se fosse um currículo, entre aspas. Tem o seu perfil, seus dados, e aí você só transporta de uma rede social para outra. Isso, e aí nesse mundo a questão dos dados se tornaria ainda mais importante, né? Porque tipo, hoje você tem, cada empresa, cada instituição quer fazer a sua solução, mas ela trabalha com a solução de uma perspectiva individual. Eu só tenho o meu mundo aqui. E aí nesse outro mundo seria, não, agora eu tenho você como indivíduo. E aí eu tenho todos esses dados e todo mundo que quiser participar de alguma coisa coletivamente forneceria esses dados, né? E aí, assim, considerando que hoje as pessoas estão por fornecer dados por qualquer big brigadeiro, não seria difícil imaginar que as pessoas topariam, né?
Ok. Partindo já agora para o nosso segundo bloco, falando um pouco mais sobre a disciplina em si, a gente gostaria de saber como é que funciona a abordagem da disciplina, como é que funciona mais as aulas, se elas são mais práticas, mais teóricas. Para quem já viu os vídeos sobre Machine Learning, é muito parecido, porque é uma metodologia comum, né? A ideia é que você, ao entrar na disciplina, a gente faz eu costumo fazer um primeiro momento, um primeiro encontro, que é apresentar como é que funciona a ideia de fazer análises baseadas em dados. Então, a primeira análise é a análise do perfil das pessoas que entraram na disciplina. Sim. Essa análise é feita para poder montar equipes, porque a disciplina é baseada em projetos. Então, existe um material de estudo individual, que está disponível gratuitamente no GitHub para qualquer pessoa. Eu organizo no Classroom outros materiais para serem complementares, por exemplo, tem materiais de outras disciplinas, ou da mesma disciplina rodada por outros docentes aqui, por outras pessoas docentes, ou de outras disciplinas correlatas, e tem que disponibilizar livros e coisas do tipo, páginas, canais no YouTube. Que a real eu fui dar uma aula de computação quântica semana passada e encontrei um post que já me deu todo o roteiro que eu precisava para dar essa aula. Então, assim, a real é que a gente faz muito mais um processo de triagem do que um processo de elaboração. Mesmo assim, a gente tem, junto com uma das turmas da residência até, de mineração de dados, a gente criou um material que foi para preencher uma lacuna que existe. Hoje todo material de ciência de dados pede muita programação. Sendo que ciência de dados não é uma área onde suas habilidades de programação vão brilhar e vão se destacar, porque tudo é muito já pronto para você. É muito plug and play. É muito mais você saber como gerar valor do que como implementar qualquer coisa. Então, quando as pessoas chegam nessas disciplinas, elas perguntam, é mais importante o quê? Matemática, estatística, programação? Eu costumo dizer que é estatística. Mas muito vai ser desenvolvido na disciplina, que é não só se revisar aqueles conceitos da estatística que você aprendeu, como as pessoas vêm de diferentes cursos, elas podem ter aprendido de diferentes formas, então revisar da perspectiva bem prática, como também a questão da programação. Então, assim, a gente trabalha com o material inclui aplicações que são com interface gráfica e aplicações que são de linha de comando. Então, a ideia é que todo mundo se sinta à vontade. No material de linha de comando, por exemplo, é em Python, com bibliotecas de alto nível, e a base do material não pode ter nenhuma estrutura de decisão nem nenhuma estrutura de repetição. Você não vai encontrar nenhum for em canto nenhum, não vai encontrar nenhum if em canto nenhum. Exatamente para dizer que, tipo assim, tudo você consegue fazer só com as coisas de alto nível que já estão disponibilizadas. Porque a ideia é, eu não posso pegar alguém que é de outro background que não seja de computação, e tem muita gente que participa dessa disciplina que não é de computação, e imaginar que a pessoa tem que saber programar para conseguir dar conta da disciplina. Então, a estruturação em grupos tem esse objetivo, quer dizer, eu vou agregar em uma equipe diferentes perfis, alguém que programa, alguém que tem experiência de outra área, alguém que já se formou, porque muita gente do PES participa da disciplina, então quem já se formou tem acesso através da seleção do PES. E aí o que acaba acontecendo é tipo, qual é o objetivo? No começo eu pedi assim, bom, a gente vai fazer tutoriais, vai fazer os projetos, porque o objetivo do tutorial era que você ajudasse a ensinar sobre algum assunto, e esse processo de um grupo tentar ensinar o outro era muito útil, e gera portfólio, você tem coisas para disponibilizar e compartilhar no link de onde for você queira compartilhar, para dizer que você está entendendo aquele assunto, está trabalhando naquele assunto. E o outro lado era o projeto, que era na prática a gente vai trabalhar com conjunto de dados e vai ver tudo isso acontecendo. No começo eu pedi para os grupos bolarem sugestões de tema para o projeto. Só que o que acontecia era o seguinte, os temas eram massa. Só que tinha a limitação que era até onde dava para explorar. Então um grupo chegou e disse, eu quero trabalhar com desmatamento. Outro grupo disse, eu quero trabalhar com incidência solar. Eu quero trabalhar com acidentes nas rodovias. Os temas eram muito interessantes. Mas existia um limite de até onde a gente conseguia ir, por quê? Porque não tinha ninguém especializado naquele assunto. Para conseguir aprofundar naquele assunto. E aí o que eu comecei a fazer foi, antes de rodar a disciplina, eu abro uma chamada, circulo e-mails e coisa e tal, para tentar ver pessoas que sejam externas à disciplina e que proponham temas e que, ao mesmo tempo, se comprometam a contribuir acompanhando. Né? Então, a disciplina é feita em sprints, normalmente de 2 semanas. A cada 15 dias, seu sprint tem um objetivo de entrega, que vai ser apresentado para mim e para quem está acompanhando, e você vai receber feedback. Se for necessário um feedback mais técnico, também pode ter um acompanhamento fora desse momento. Mas o grande objetivo é você se acostumar que,
ao trabalhar com dados, você vai estar sempre fazendo apresentações e interagindo com o que a gente chama de stakeholders ou um product owner, né? Um dono do produto ou do negócio. A gente tem um trabalho, temos agora um projeto com a Neo Energia, que era uma sala de inovação. A gente tinha cerca de 10 pessoas da empresa que participavam. Tem as residências que acontecem com o Poder Judiciário. Sempre, a cada fim de sprint, a gente tem um contato de pessoas de dentro do Poder Judiciário para poder dar feedback, receber e dar retorno. Entendi. Então, nessa perspectiva de dizer, o que você estiver trabalhando tem que estar alinhado e gerando valor e fazendo sentido para a sociedade. Seja uma instituição parceira pública, uma instituição parceira privada, ou seja, por exemplo, às vezes tem pessoas que têm... O pessoal traz uns questionamentos que eram bons, que era tipo, eu quero analisar o BTI. Quero analisar trancamento, quero analisar isso, evasão, papapá. Perfeito, a gente fez isso com o pessoal do setor pedagógico. Então, daqui de dentro mesmo aproveitou isso. Com certeza, se você fosse bater nas pró-reitorias aqui, você encontraria muita gente interessada em apoiar projetos pesquisa, assim. Né? Exato. Mas o importante é, pessoas que não conhecem aquele contexto vão ter um limite de até onde elas podem chegar. Sim. O máximo que elas podem fazer é encontrar dados, fazer alguns gráficos, e tirar alguns insights preliminares. Mas para se aprofundar no processo, você precisa entender quais realmente são os dados que você precisa, o que aqueles dados têm de característica, o que você deve estar olhando, o que você deve buscar, o que aquilo que você encontrou até agora tem de base na realidade ou não, e por aí vai. Então é isso que eu tento fazer. Ok. E no caso, em relação à matéria, você está falando que os alunos criam esses projetos. Em relação a isso, a matéria é mais dada tipo EAD, a maneira como ela é dada, ou ela é dada tipo, na sala mesmo? Não, todo o meu material, desde antes da pandemia, eu já tinha preparado para você poder seguir no seu ritmo. Uhum. Então é a ideia de que você pode seguir na velocidade que você quiser, pelo material. Você não precisa estar todo mundo naquela mesma página. Então, quem já está empolgado e já quer aproveitar, já faz logo. Sim. Tem muito material à disposição. Mesmo assim, existem as sprints para alinhar a questão do projeto. Uhum. E com os tutoriais que a gente fazia, era a perspectiva de que, tipo, você sabia que aquele tema ia estar sendo discutido naquele período. Então, na hora que ia apresentar um tutorial sobre alguma coisa, a gente ia discutir sobre aquilo. Qual é o maior gargalo que eu vejo nessa disciplina? É o mau costume. Porque, principalmente quem vem do BTI, entra na disciplina naquela perspectiva. Vou entrar... Vou sentar na sala, vou ligar o computador e vou ficar fazendo alguma coisa aqui. Abriu. E isso não funciona. Não funciona. Porque essa disciplina é feita para troca de conhecimento. Sim. E outra coisa que a disciplina pede muito é autonomia. Então, por não estar rodando essa disciplina na graduação no BTI há algum tempo, presencialmente, eu tenho tido uma dificuldade que é pessoas buscando indicações para projetos. E eu não sei quem indicar, porque eu não estou tendo contato mais recente com isso. Mas quando eu rodava essa disciplina com mais frequência, o que acontecia era, toda vez que alguém me perguntava, eu dizia, cara, nessa disciplina teve essas pessoas que se deram bem. Sim. E ao falar isso, era meio que estar assinando e dizer, pô, se elas se deram bem é porque elas demonstraram autonomia, demonstraram proatividade, demonstraram isso, demonstraram aquilo. E era muito tranquilo. Realmente, algumas dessas pessoas de disciplinas vieram parar em projeto com outras pessoas e comigo mesmo. E funcionou super bem, publicações e coisas do tipo. Então, funciona. Não é a disciplina que vai fazer por você uma coisa que você precisa fazer, que é se organizar e demonstrar interesse na disciplina. Então, no caso, seria uma coisa mais mista. Tipo, você espera que quem está pagando a disciplina faça se organize e faça o trabalho, o seu né? trabalho. Isso. Porque assim, eu sempre que chegava para pagar uma disciplina aqui no UFRN, eu chegava no semestre e dizia, não, esse semestre eu vou realmente, assim, fazer tudo que eu tenho para fazer e poder mostrar interesse para Aí às vezes eu chegava e pegava uma pessoa que estava desinteressada em relacionar aquela disciplina. E isso era um balde de água fria. Então isso gera realmente uma cultura de que às vezes você chega e pega essa situação. Mas quando eu peguei pessoas que às vezes nem sabiam o que estavam fazendo direito em relação ao que isso podia gerar ou não imaginavam que pudesse gerar tanto. Mas quando eu pegava pessoas que já chegavam com o material todo pronto e já entregavam no primeiro dia do material todo pronto, aí era uma perspectiva completamente diferente. Porque de partida eu já tinha acesso a tudo e aí agora o meu limite era eu. Minha organização era minha. Então, tipo, em algumas disciplinas eu faço isso, que é tipo,
quer terminar disciplinando, fica à vontade. Você tem as avaliações, para chegar nas avaliações você tem que ter meio que passar pelo material, se você disser que já passou o material, já quer fazer a avaliação, fica à vontade. Nessa é um pouco mais difícil porque, assim, o projeto leva tempo. Mas, em relação a estudar material individual, você tem um livro sobre visualização de dados, um canal do YouTube sobre estatística e aprendizado de máquina, você tem os materiais que eu disponibilizo em relação a aprender e fazer manipulação de dados com pandas, só para citar 3 exemplos de partida. Esses são 3 exemplos que, assim, o que eu fico triste é só quando eu vejo que no final da disciplina alguém não aproveitou algum desses materiais. Porque chega no final, a pessoa vai me apresentar alguma coisa e é um código desse tamanho. Ali, rapaz, você não estudou o material, né? Porque se você estudasse, com uma linha você fazia isso, com 2 linhas você resolvia isso. Eu não entendi muito bem a parte de, por exemplo, se eu uso pandas para análise de tabelas, esse tipo de coisa, como é que pode não usar nenhum comando em Python, tipo for, tanto, para, tanto? Porque já tem todos os comandos prontos como métodos. Então você só meio que organiza as tabelas e põe lá. O material é bem tranquilo, assim, basicamente para tudo que você quer fazer existe um método que você só faz chamar os métodos, aí ele já dá tudo que você quer. Agora você tem que saber o que você quer fazer. Aí o como é mais fácil. Como é bem fácil, porque você não precisa fazer nada na mão. Na verdade, eu sempre digo pro pessoal, se você está fazendo na mão, não é o caminho. Tá errado. Tem uma forma mais eficiente, mais validada de fazer, inclusive mais intercambiável, porque diferentes pessoas podem usar aquela mesma coisa e você não vai ter um gargalo. E aí a grande questão é, por exemplo, ferramentas de interface gráfica, tem o Orange para data mining, que ele é maravilhoso. E ele é só widget. Você faz conectar os widgets e ele faz tudo que você quer fazer. Mas, por exemplo, ele não é muito eficiente para fazer manipulação de dados. É melhor fazer manipulação no Pandas. Então eu sempre trabalho com essa noção que é tipo assim, você precisa ter as diferentes habilidades, né? Assim, saber manipular, fazer toda a manipulação que você precisar fazer, colocar na ferramenta para poder fazer a análise se você quiser fazer. Lógico. A disciplina ela é um ponto de partida. Se você for amanhã pegar uma vaga de estágio trabalhando com Big Data, é outra realidade. Você tem que escalar no nível que as ferramentas vão trocar, mas o princípio é o mesmo. O princípio eu preciso saber identificar que tipos de dados eu vou precisar para responder essa pergunta, eu vou precisar saber como é que eu vou coletar esses dados, analisar esses dados, modelar se for necessário. E tudo começa em perguntas e respostas. Então, como é que eu agrego valor? Um exemplo que o pessoal acha muito estranho. Na hora que alguém vai fazer a apresentação do projeto, eu sempre digo que você tem 5 minutos para apresentar. E as pessoas sempre chegam com um notebook para mostrar o código, ligado? Pronto. Você não tem como fazer isso na vida real. Você não tem como chegar para uma apresentação que você está pensando em apresentar para pessoas de uma instituição, coisa e tal, e você mostrar por código. Você ter o seu código é importante. Por quê? Porque na hora que chegar alguém que é do setor mais técnico e fizer uma pergunta mais técnica, está lá disponível, você tem como mostrar. Sim. Mas a sua apresentação tem que começar e terminar no que faz sentido para aquelas pessoas que estão participando daquela reunião. Então, essa dinâmica é uma dinâmica que eu acho muito importante, que era no dia que vai trabalhar num projeto com alguma instituição do mundo real, já sabe como é que funciona. Não vai cometer o erro de chegar lá abrir um bloco de código para mostrar o que foi que fez. São coisas assim que parecem pequenas, mas que na vida real funcionam muito bem. Lógico, os projetos, a qualidade deles vai depender de quem propôs, de quem está acompanhando e do grupo. Então, é uma coisa assim, tripartite, né? Mas um grupo que demonstra interesse, mesmo que o projeto não saia tão bom, está mostrando que, tipo, vou dar um exemplo bem claro. A primeira turma que eu rodei, teve um grupo que pediu para fazer um trabalho em relação à biblioteca. Esse grupo travou na integração dos dados abertos do cigarro. O segundo grupo, ou talvez na terceira turma, quando chegaram para mostrar que iam trabalhar com biblioteca, esse grupo fez tanta coisa, mas tanta coisa, que assim, você para e vê, assim, não tem comparação. Um grupo que travou, que não conseguia integrar os dados abertos do cigarro, com outro grupo que, tipo, olhou para isso e disse, tá, tem uma solução. E foi lá e resolveu, e daí partiu. Então, essa proatividade, essa capacidade é o que, seja para onde vocês forem parar, seja na academia, seja na indústria, seja o que for, é isso que vocês vão precisar. Então, eu entendo que a universidade é o ambiente para promover e oportunizar isso. Obviamente, quando chega na prática, algumas pessoas, pelo costume de ficarem sentadas na cadeira no monitor, ligando o computador e fazer qualquer outra coisa, podem estranhar. Mas, normalmente, quem estranha é mais do BTI. Quem vem de outros cursos
tem muito mais facilidade, mas só pela cultura estabelecida em relação à TI. Ok. Deixa eu fazer a pergunta agora. O senhor tinha falado um pouco antes sobre a avaliação, né? Falou um pouco sobre o projeto e tal. Eu gostaria de saber, assim, as avaliações, como é que elas funcionam. Se são provas ou se é só o projeto mesmo, como é que funciona essa divisão na sua matéria? Eu já tentei um pouco de tudo. Confesso que como já faz 1 ano e meio, talvez, que eu não rodo ela para graduação, talvez mesmo de forma presencial, hoje, se eu fosse executar novamente, além do projeto, teria mais algumas coisas no sentido de avaliação. Porque, por exemplo, apesar de não ser necessário você saber programar, mas é realmente uma perda muito grande quando você vê que a pessoa passou pela disciplina todinha e não viu o tutorial lá, o curso sobre utilizar manipulação de dados com pontas de impacto. É uma perda enorme. A mesma coisa em relação à visualização de dados. Eu deveria ver isso muito claramente nas suas apresentações. Mas dá para ver que para algumas pessoas, quando você vê os erros se repetindo, você diz, a pessoa não está fazendo uso do livro. E aí, para estimular o uso do livro, fazer uma avaliação sobre visualização poderia ser importante, entendeu? Então é muito mais para dizer, a estatística é a mesma coisa, muito mais para dizer, você está fazendo uso do material, porque no projeto dá para ver que você está aprendendo, mas você está precisando do feedback para aprender ou você está sendo proativo para ir lá estudar material antes de fazer? Porque os erros se repetem e são os mesmos. Os erros são os mesmos. Um grupo apresenta, você já sabe que nos outros grupos vai ter o mesmo erro. Então, às vezes o pessoal já vai e já corrige os slides. Mas tem gente que realmente espera para receber o mesmo feedback de novo. E às vezes são coisas, assim, basilares mesmo, que faz diferença se você pensar na hora de produtividade. Porque se você apresenta um gráfico que tem aquele erro, significa que você vai ter que refazer aquele gráfico. Se você está fazendo o seu código de um jeito que você está fazendo muita coisa na mão, significa que o seu código ele tem menos confiabilidade, menos performance e gastou sua produtividade. Sim. Então, assim, eu gosto muito de fazer, às vezes eu pego para fazer isso nas aulas, é pegar um tutorial desses e fazer como live coding. No live coding, você abre lá o tutorial e vai mostrar para programar. O live coding nunca termina onde o tutorial está. Porque a ideia é, em qualquer ponto, pode abrir uma bifurcação e seguir para outra direção. Mas vamos ver se fosse dessa forma. E para mim eu acho muito importante isso, demonstrar que é tipo, qualquer análise que você quiser fazer, você tem que ser letrado o suficiente ou letrada para conseguir mostrar como é que você faz aquilo. Então, tipo, eu estava indo por um caminho de análise, mas e se eu trocasse e fosse por outro? Eu consigo fazer do mesmo jeito. Então, e é muito fácil de fazer, porque eu digo a vocês que eu não programo com frequência por causa da atividade de professor e docente, mas qualquer live coding desse, assim, é difícil cometer um erro. Porque é muito intuitivo, é muito fácil. Você sabendo o que você está querendo fazer, sabendo os conceitos básicos, os métodos são muito claros. Então, tipo, não é como se eu estivesse querendo resolver questões da maratona de programação. É uma coisa muito mais fácil, né? Eu ia até falar sobre isso também, aproveitando o embalo, no caso, as competências que eu espero que os alunos tenham, no caso, é o entendimento, assim, né? Por exemplo, de Python, alguma coisa assim, para entender o que ele está operando. Com pandas, com material. Eu acho que, assim, em termos de competências, eu penso que as competências têm a ver com ciência de dados e não especificamente com as disciplinas que as embasam. Mas, nesse sentido das disciplinas que embasam, em ordem, o que eu espero é você ganhou uma noção muito concreta e prática de para que a gente usa estatística. Entendi. E isso seria o mais importante, porque você não entende nada sobre dados se você não entender estatística. O segundo ponto seria, programar não é um requisito da disciplina, mas você ter a capacidade de manipular dados utilizando linha de comando é muito importante. Isso. Porque é tipo assim, isso para qualquer profissão, não importa qual é o seu background de computação, isso faz uma diferença muito grande. Então seria muito importante isso. A menor de todas, na minha opinião, para o contexto dessa disciplina, que é uma disciplina panorâmica, seria você ter a capacidade matemática de provar e demonstrar propriedades. Porque é mais distante. Tem algumas disciplinas que vão pedir mais isso, quando você for se aprofundando na área? Tem. Mas nesse primeiro momento, para mim, o grande ponto é como é que eu faço para entender o processo de ciência de dados. E as competências principais são essas: identificar perguntas que podem ser respondidas por dados,
identificar fontes de dados que podem ajudar a responder essas perguntas. Então é muito próximo essas duas coisas. Como é que eu faço para saber que uma pergunta pode ser respondida a partir de dados, identificar quais os dados que ajudam a responder essa pergunta, fazer análise desses dados, seja para entender os principais insights que esses dados trazem, seja para fazer uma modelagem desses dados, e a última seria a questão de como é que eu faço para comunicar e visualizar esses resultados, esses insights, porque ciência de dados não é uma competição de quem programa melhor, não é uma competição de quem sabe mais matemática ou estatística. Ciência de dados, primeiro que eu não considero que seja uma competição, mas se fosse uma competição, seria de quem agrega mais valor. Ok. Mas, normalmente, esse agregar valor só existe em colaboração. No projeto, por exemplo, com a Neoenergia, no começo a gente tinha uma pessoa de um setor, aí foi puxando mais outro, depois mais outro, depois mais outro, depois mais outro, porque sem puxar mais setores e mais colaboração, você não chega em lugar nenhum. Afinal de contas, como eu disse, em empresas e instituições do mundo real, os dados costumam estar em silos. Sim. Ok, deixa eu ver. Outra coisa também importante. Por que ensinar ciência de dados? O que o senhor vê para o futuro da matéria, assim? O que você acha que é promissor nessa área? Também porque o senhor falou também, né, que já deu aula de outras matérias, né, pensamento computacional, então, por que o senhor escolheu essa matéria? Não escolheu, né, mas assim, por que o senhor gosta dessa matéria, dá aula dessa matéria? Isso. Tem algumas disciplinas que eu participo porque elas servem como sendo base para qualquer outra coisa no curso. É o caso do pensamento computacional e estrutura de dados. Elas são disciplinas que, sem elas, se você é de TI, você vai ter um grande problema, porque TI pressupõe que você saiba minimamente essa capacidade de resolver problemas com pensamento computacional. Uma outra vertente são disciplinas que alinham a capacidade de ensino e de pesquisa. Então, todos os projetos que aparecem por aqui, eles têm a ver com ciência, que eu trabalho, que eu me envolvo, eles têm a ver com ciência de dados, inteligência artificial, inteligência computacional de alguma forma. Então é necessário ter uma linha de formação nesse sentido. Na época, eu conversava muito com o pessoal das startups aqui, e eu tentava trazer essa visão para o pessoal da diretoria, de responsáveis por planejamento de curso, que existiam startups aqui precisando contratar daqui, mas para contratar daqui, o curso teria que oferecer a formação que as empresas precisavam. E não eram apenas as empresas que precisavam, as empresas eram só um reflexo de dizer, você tem uma startup incubada aqui e ela quer contratar daqui. Se ela tiver contratado de fora, está errado. Porque ela deveria conseguir encontrar aqui as pessoas que ela precisa. Inclusive porque para quem estuda aqui, seria muito positivo ter a experiência de mercado relacionada aqui também, né? Afinal de contas, você estaria integrando o ensino com a extensão, nesse caso, com a inovação também. Então, a tentativa de ter essa disciplina é por isso, ela abre portas. Foi bem legal no projeto com a Anel, porque quando eu entrei no projeto, a pessoa que me recebeu do outro lado tinha acabado de pagar uma disciplina comigo. Não foi ciência de dados, foi machine learning, mas tinha acabado de pagar a disciplina comigo. Aí veio a pandemia, e aí a gente perdeu o contato, e quando eu encontrei com ela foi no projeto. Sendo que agora ela era a pessoa de dentro da empresa, que fazia essa ponte em relação ao setor de analytics. Então foi muito legal fazer aquilo assim, pelo menos o comentário dela era, assim, abriu muito meu interesse, assim, confirmou muito meu interesse para essa área, uma vez que eu paguei essa disciplina, porque me mostrou de uma forma bem prática como é que as coisas funcionavam, e é basicamente o meu dia a dia aqui. A diferença é, como quando você está aprendendo a programar, cada empresa vai ter um stack de tecnologias, cada empresa vai ter uma característica, blá, blá. Mas no final das contas, eu ajudei a fazer projetos com Secretaria de Segurança Pública para ocorrências criminais, com uma rede varejista aqui no Nordestão, que é uma das maiores do Nordeste, para predição de vendas, e com a Neoenergia, que é nacional ou multinacional, para predição de ocorrências da rede elétrica. Os três problemas se resolveram bem jeito. Então você vê diferentes problemas com diferentes naturezas e características, mas simplesmente porque os três são processos de séries temporais e que tinham certas características que eram inerentes a eles, a mesma solução resolvia os três problemas. E é muito importante entender isso. Quando você aprende da perspectiva das soluções, os contextos podem variar, mas você consegue entregar resultado a partir de abordagens bastante similares. Ok. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Pra cá já. Acho que até já respondeu essa pergunta, mas só para contextualizar de novo no Só caso. pra gente finalizar aqui, já estamos acabando, já pra gente terminar aqui no quarto e último bloco. Qual o senhor acha que é a
maior dificuldade assim, na disciplina? Tanto aprendendo quanto na prática, no caso. Alguém põe em prática. Deveria ser saber programar, né? É isso que o pessoal imagina. Exatamente. Mas não é. Porque quem entra sem saber programar, encontra o seu lugar na disciplina e funciona muito bem. Uhum. Agora, quem entra achando que a disciplina vai ser um formato tradicional, não funciona. Eu tive uma aluna que quando terminou, ela chegou para mim e disse: professor, o problema é, você espera um nível de maturidade e autonomia que o pessoal não tem. E aí a resposta que eu dei para ela foi: pois é, mas nunca vai ter se a gente não oportunizar. Não cobrar, é verdade. Se a gente não oportunizar. E eu dizia isso, eu conversava isso em sala de aula, eu converso em todas as minhas turmas. Pessoal, existe um motivo pelo qual eu não fico cobrando vocês. Porque se eu ficar cobrando vocês, vocês vão ser aquelas pessoas que quando são contratadas, vocês vão precisar de chefe chato. Chefe chato é colocado para ser chefe porque faz as pessoas entregarem resultado. Porque há pessoas que precisam de alguém chato cobrando. Então, eu não quero que vocês sejam as pessoas que vão precisar de chefe chato. Eu quero que vocês sejam as pessoas que trilham seus caminhos sem precisar de ninguém monitorando vocês. Ao contrário, que vocês tenham uma proatividade muito interessante nisso. Então, a cada vez que eu precisar cobrar mais, eu vou cobrar menos. Sim. Porque senão eu estou fazendo o papel contrário. Eu faço isso com minhas filhas de bebê. Desde bebê. Então, assim, para dizer que é uma coisa que eu faço especificamente porque eu sou um professor mau e quero botar para tocar terror no pessoal. Não, eu faço isso com as minhas filhas. É tipo, se eu não der a oportunidade de elas fazerem as coisas, elas não vão aprender a fazer por conta própria. Então, da mesma forma, se eu não der a oportunidade de vocês entenderem que sem ter autonomia e sem ter proatividade vocês não vão a lugar nenhum, vocês vão passar pela faculdade com a impressão que se eu ficar sentado no meu canto, estudando quieto aqui, e só chegar a hora de fazer a prova, eu estou bem na vida. E infelizmente não serviu de nada. Não é mais a escola, né? Tem que pôr em prática as coisas e ser proativo. Assim mesmo. Eu acho que assim, eu digo muito pro pessoal, quem é que gosta da disciplina? Quem diz, eu queria estudar esse assunto, estava precisando de tempo e de material. Pronto. Quem chega com essa pegada funciona perfeitamente. Porque não vai faltar material, não vai faltar tempo para fazer. Então tá com as oportunidades disso. Agora quem chega com que tipo assim, não, tem essa disciplina, tava sobrando, coloquei, mas não sei o que, antes tem interesse, preciso que você venha aqui, me motive, blá. Isso não vai funcionar. Porque assim, às vezes o que acontece entra e vê um pessoal tão interessado que começa a perceber que tipo, pô, faz sentido esse negócio aí, precisa entender o que está acontecendo. E eu passei por isso quando eu era aluno de mestrado, aqui eu fui pagar como ouvinte uma disciplina de mestrado de linguística, estudos da linguagem. O nome era linguística e cognição. Cheguei, as aulas duravam 3 horas lá. Eu já achei estranho, né? Tipo, 3 horas de aula. Cheguei de 2 horas, o pessoal chegou com um suquinho, outro chegou com um bolinho, outro chegou com as torradinhas, né? Esse rapaz, é uma coisa muito diferente aqui. Foi passando e a disciplina funcionava nessa parte, nesse modelo participativo, né? Deu 4 horas, começava às 2, então era para terminar às 5, né? Deu 4 horas, eu comecei a pensar, beleza, agora já está chegando no fim. Deu 5 horas, deu 6 horas, deu 7 horas, quando deu 8h30 eu falei, galera, tá muito bom, assim, tá bem legal, tô vendo que vocês são bem engajados, mas o pessoal fiquei bem legal. Assim, eu sou da tecnológica, não tô acostumado com isso, não, então realmente, assim, preciso ir. Mas aí eu saquei que era tipo assim, a galera aqui tá com uma mentalidade diferente. Tem uma pegada, uma atitude, uma proatividade que é completamente diferente. Então eu preciso entender isso, eu preciso entrar nisso. Então eu acho que quando se cria esse ambiente, é o que a gente gostaria de ver. Eu gostaria de ver um ambiente em que a gente tem pessoas que entrou, talvez não entendeu muito bem qual era a vibe, mas quando entrou já existe uma cultura estabelecida e essa cultura consegue fazer com que todo mundo entre nela. Isso está acontecendo muito comigo, assim, não sei pra tu, mas eu saí da escola agora, entrei aqui, aí a gente tá fazendo pensamento computacional que é online. Então, no início foi muito estranho, o professor só lançou lá no Cigar as coisas, aí pra começar a acompanhar demorei pra entrar no ritmo mesmo, pra começar a estudar, fazer as atividades, mas depois que eu vi que realmente dependia de mim, foi aí que eu comecei a entrar, estudar, fazer realmente valer a pena, né? Eu acredito que é muito o que a pessoa vai sentindo, né? No início talvez a pessoa apanhe um pouco mais, mas depois a pessoa quando entra no ritmo ela vai seguindo o fluxo. Você vai observar que na vida o que você mais quer é conquistar a autonomia, porque o que você não quer é ficar sendo o seu crescimento, ser atrasado ou retido, porque a outra pessoa não está tendo tempo para você. Isso acontece com todo mundo em qualquer coisa, seja orientação, seja trabalho, isso aqui. Você quer ter essa oportunidade que as pessoas cheguem para você e dizem, não, beleza, pode fazer, vá de boa, toque aí, porque tá tranquilo, assim, sei, confio, sei que vai dar certo.
Para você conquistar isso, você só conquista se você repetidamente mostrar que você tem proatividade e o que você entrega está correto. E para esse processo acontecer, tem que começar do começo. Sim. Assim, não adianta. O ideal seria começar na educação primária ou infantil. Se não está começando, aqui o quanto antes entrar tem que ser isso. Então, seja pensamento, seja estudo de dados, seja ciência de dados, as outras disciplinas que eu tenho rodado aqui, eu tenho sempre tentado partir dessa perspectiva, que é tipo, você quer estudar alguma coisa, o material está aqui. Então, corra e vá, porque esses dias eu dei uma aula expositiva de estrutura de dados. E aí quando chegou no final eu falei, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer aula expositiva, porque eu fico vendo vocês e fico vendo que tipo assim, é tão passivo que às vezes só dá pra ver o cérebro derretendo. E eu passei por isso, eu peguei muitas disciplinas e quando terminava só eu tava entendendo o que estava acontecendo, o pessoal já tava longe já fazia muito tempo. Como discente mesmo, nem como docente. Então eu não gosto de fazer isso. Aí eu recebi o feedback da pessoa assim, não, professor, mas esse é o melhor tipo de aula. Eu falei, beleza, pra você funciona, mas olha ao redor. Olha a galera, e a sensação que tipo, bum, explodiu minha cabeça, não sei o que está acontecendo. Isso não vai funcionar enquanto se você for bombardeado com informação, você precisa conseguir fazer alguma coisa com a informação. De alguma forma ativa você precisa seguir. E eu digo, pessoal, eu fui professor de inglês. Você não aprende a falar um idioma se você não falar o idioma. Sem falar, você não vai aprender a falar. Eu já fui músico, por hobby. Você não aprende a tocar um instrumento, você aprende um instrumento para tocar. Aqui a gente fala muito isso, você não vai aprender a programar sem programar. E isso vale para qualquer habilidade. Sim. Nenhuma habilidade que você queira aprender, você vai aprender sem estar ativo nessa habilidade. Sem ser ativo nisso. Bom, acho que a gente precisa encerrar. Já são 10h25, tem material pra caramba. Se a gente tem que fazer um negócio do making off, quem consegue acertar aqui? A intenção é ser o mais louco possível, assim, brincar à vontade com a galera. Porque... Viu aí? É do McDonald's esse? Cara, minhas filhas. Lá, e agora tô louco de coisa em casa, tô fazendo isso aqui. Tentei. Originalmente tem até uma nuvenzinha, né? O primeiro é de ajuda, calibrado. Primeiro. Queria agradecer, professor, pela oportunidade aí, pelo privilégio de participar desse podcast com o senhor, agradecer também. Muito bom podcast. Acho que as perguntas ficaram bem claras, assim, teve bastante coisa. Teve até perguntas que a gente ia fazer, mas já acabaram sendo respondidas. Massa. Mas é isso, muito obrigado, professor. Até mais, até a próxima. E é isso. Boa sorte aí, Obrigado.